Olá pessoas, eu sou a Abigail. Esse daqui é o Olhar Curioso. Nosso assunto de hoje é Meditações de Marco Aurélio. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito e vamos logo para o assunto do vídeo. O que dizer dessas reflexões? O que dizer? Minha gente, eu lendo esse livro aqui, eu ficava, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô lendo isso não, minha gente, eu não acredito. É cada pensamento que parece que o homem tava vivendo na época que a gente vive, hoje em dia. É importante a gente lembrar que ele era um líder, né, do Império Romano. E é muito interessante você ver como esses líderes, né, antigamente, dessas históricos impérios, eles tinham um conhecimento abastado, né, sobre política, filosofia e coisa que tá em falta hoje em dia, inclusive, só pra dizer. Mas a forma como Marco Aurélio ele via a vida por si só é muito interessante. Você consegue entender por que é que ele se destacou tanto na época dele, por que é que ele conseguiu ser tão grande. É porque ele conseguia pensar no futuro, sabe? É fora da caixa totalmente. É como se ele vivesse no mundo futuro. O olhar dele é muito descolado do que aquela realidade era. Ele conseguia ver aquela realidade, ele conseguia ver além. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes. É quando ele tá falando aqui algumas divagações sobre amizades, e aí de repente ele começa a falar sobre o universo. E uma pessoa que ela se preocupa com tanta coisa, tão pequena, sabe, como o dia a dia, e ainda se importa com coisas grandes como a constituição do mundo, normalmente são pessoas que conseguem enxergar estruturas sociais e conseguem trabalhar bem nelas. Então o fato de que ele era um grande líder é muito interessante você ver como a mente dele funcionava. E você consegue entender, né, por muitos parâmetros, do porquê ele conseguiu chegar tão longe. E eu gostei muito de ler esse livro porque eu sempre tive um certo apego à ideia do estoicismo, mas ler um livro dele que carrega tanto desse pensamento estoico, né? É realmente muito interessante, sabe? Você ver como realmente acontecia. Porque esse homem, ele foi considerado um dos 5 bons imperadores, né, da Roma antiga. E aí você vê ele falando realmente o que ele pensa. É realmente sensacional. Eu digo isso porque recentemente, né, eu até comentei num vídeo anterior, que eu tinha muito receio de expor algumas ideias, tanto que esses últimos vídeos eu tô sendo um pouco mais intimista e falando mais do que eu penso mesmo, sem esses roteiros que eu montava e essas coisas, falando muito mais sobre experiências e sobre o que a obra ela me traz do que propriamente a obra em si, pra não entrar em tantos spoilers, né? Porque eu já quando eu começo a falar numa resenha, vocês já percebem que eu começo a dar muitos spoilers. Mas esse livro aqui não tem nem como dar um spoiler, né? Porque são pensamentos. Eu não vou te contar uma história linear, porque não é de história, né? São alguns pedaços de alguns pensamentos pontuados que ele vai pontuando. Então, o fato de que ele era um grande imperador e ele ainda assim não tinha medo de falar o que ele realmente pensava, é realmente muito interessante, sabe? Naquela época, talvez tenha sido chamado até como inovador, talvez, não sei como colocar isso em palavras, mas um homem de tão grande poder e mesmo assim não se intimidar com a opinião dos homens, conhecendo o seu próprio poder, sua própria limitação e desejando expressar seus pensamentos, eu acho muito sensacional. É muito interessante a gente ver como o pensamento dele consegue sair de um ponto a outro e cada um dos pontos eles podem soar até redundantes, mas mesmo assim você consegue ver uma linha de raciocínio, mesmo que alguns dos pontos não conversem entre si. Tem uma parte que eu achei muito interessante, que ela é assim: o que te resta de vida é pouco, vive como em uma montanha, pois não faz diferença se vivemos aqui ou lá, desde que vivemos
desde que vivamos como cidadãos em qualquer lugar do mundo. Deixa os homens ver e saber que és um verdadeiro homem, vivendo segundo as leis da natureza. Se não puderem te aguentar, deixa que te matem, pois é melhor morrer do que viver como eles vivem. Não fale sobre como deveria ser um homem, ser um. Considera cada coisa ao teu redor como já se desintegrando, em processo de mudança, como se estivesse se corrompendo e dissipando, ou ainda que tudo é criado pela natureza para morrer. Esses são pontos que são muito interessantes, que eles estão nessa edição, na página 103. Que eu acho eles muito interessantes, que eles falam muito sobre isso que eu tô querendo passar aqui no canal. Sobre falar realmente, sobre expor o que você gosta, o que você não gosta. E você ser esse alguém. Porque aqui ele diz, né? Deixa os homens ver e saber que és um verdadeiro homem, vivendo segundo as leis da natureza. Deixe os outros saber quem é você. Deixe que os outros saibam do que você é feito. Não precisa você fingir. A vida é só uma. E ele ainda complementa, né? Se não puderem te aguentar, deixa que te matem, pois é melhor morrer a viver como eles vivem. É compreender muito bem como viver uma vida sabendo que os outros não vão aceitar essa vida que você vê. E se quiserem te matar, que te matem, né? Como Paulo já dizia, morrer é lucro, né? Viver a Cristo. Então, quando você inerentemente vive dessa sua própria identidade, que você é alguém que é diferente, que realmente expõe o que você pensa, você vai ser alguém que vai ser perseguido pelo que você pensa. E ponto, não adianta quando você mostra suas verdadeiras cores. Vai ter gente que vai discordar, mas que tá tudo bem, porque é assim que é a vida, só temos uma única vida. E devemos sempre pensar no mundo como se ele estivesse se esvaindo, como se ele estivesse acabando. Por quê? Porque esse é o momento de sermos quem nós somos. É até interessante porque quem é cristão, né, da vertente protestante, assim como eu, acredita piamente na volta de Cristo. Então nós acreditamos que esse mundo que a gente está vendo agora, ele é passageiro. Se Jesus voltar a qualquer momento, vai acabar. Então esse é o momento para sermos nós mesmos. É muito interessante quando você começa a pensar por esse lado. Eu gosto muito de leituras como essa, que elas são introspectivas, por mais que elas demorem um tempo para você engatar na leitura, e ainda que demore um pouco para você terminar de ler, essa foi uma das minhas leituras mais enriquecedoras do ano inteiro. Porque os pensamentos de Marco Aurélio, eles nunca envelhecem. Quando você vai lendo, claro que tem coisas que você obviamente vai ler e vai ficar mas quando você vai vendo tudo aquilo que ele vai falando, você vai vendo uma coerência nesses pensamentos. Porque é claro que ele pensaria em algo assim, porque ele realmente pensa em coisas fora da caixa. E tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo ótimo. E é sobre isso. Eu queria terminar esse vídeo lendo um pequeno pensamento dele, que tá na página 122 dessa edição, que é o ponto 7. Reflete sobre como a morte te encontrará, tanto corpo como alma. Pensa no quão curta é a vida, nas eternidades antes e depois, na fragilidade de todas as coisas. A vida ela é curta e ela é frágil, então sejamos nós mesmos. Se você chegou até aqui, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos aqui no canal, também se inscrever se não está inscrito, e era só isso mesmo. Valeu!